Oi gente, tudo bom com vocês? Deixa eu ver aqui mais pra trás. Vamos aqui continuar a nossa resenha de vozes femininas no início do cristianismo, encerrando a nossa resenha, né, deste livro maravilhoso aqui. Eu queria ter terminado na semana passada, eu inclusive gravei, mas como vocês viram no finalzinho do vídeo anterior, tem um monte de criança gritando, brincando, berrando. Inclusive eu tive que me trancar aqui no quarto para conseguir abafar o som. Estou planejando comprar um microfoninho, né, para abafar o som, para ficar mais legal para vocês, mas enquanto eu não consigo comprar, estou aqui adaptando da medida como posso. Estou sempre me desculpando para vocês, porque a ideia é sempre melhorar, né, sempre trazer coisas melhores. Mas enquanto não conseguimos melhorar, vamos aqui com o que temos, né, com as armas que temos. Então, gente, eu tinha gravado o vídeo, mas como ficou muito barulho no vídeo, coloquei até uma musiquinha de fundo pra tentar abafar, enfim, tive que excluir, tô regravando aqui pra vocês, mas é bom porque eu consigo meditar em um pouco mais de informações pra passar pra vocês. E a última mulher que eu separei aqui é Mônica, mãe de Agostinho de Hipona, uma mulher que contribuiu para a história da igreja. Ela veio um pouco depois. Então acabou sendo meio que na ordem, né? Então nós falamos de Blandina, que viveu ali em 177 depois de Cristo, tá no vídeo anterior. Nós falamos de Macrina, ela viveu ali no período de Constantino, um pouquinho depois de Constantino, irmã dos pais da fé Basílio de Cesareia e Gregório de Nissa. Ela foi uma importante aliada e auxiliadora dos seus irmãos no período onde estava sendo debatida a questão da Trindade, né? A divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí nós temos um pouco depois desse período, né, aproximadamente, nós temos Agostinho de Hipona, defendendo uma outra parte da teologia importante que até então havia sido debatido, que era a depravação humana e a soberania de Deus para salvar, né? Mas antes disso, eu gostaria de falar duas coisas que eu não falei, que eu acho importante aqui, né? Como eu disse para vocês, antes de Constantino, a igreja era mais fiel à palavra de Deus, né? Mais fiel ao que estava escrito. As pessoas se casavam, né? Não tinha aquela ideia do ascetismo, do celibatarismo, né? Os líderes se casavam. Inclusive, a Ruth coloca aqui no livro dela que as pessoas que eram escolhidas para ser líder da igreja de Jesus, porque a igreja era mais uma comunidade, uma família, né, de pessoas ali que se reuniam, do que uma igreja, a instituição que a gente conhece hoje, né? Então elas se reuniam nas casas, em alguns grupos fechados, né, grupos pequenos. Então os líderes que eram escolhidos para cultuar ali a Deus, né, realizar o culto a Deus, eram, na maioria das vezes, pais de família. Homens que tinham ali suas esposas, filhos e conseguiam governar bem a sua casa. Estes eram os líderes escolhidos para serem líderes da igreja de Cristo, né, na igreja primitiva, de acordo com o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 3. E é uma coisa interessante, porque nos faz pensar que ser um líder, um chefe de família, não é uma coisa tão simples assim, né? Se esse era o critério para se escolher uma liderança, né? Então nós temos um conservadorismo hoje em dia aqui no Brasil, talvez aqui na América, né? Aquela ideia de que o homem é um sacerdote do lar, é o cabeça da família, né? E tudo mais, que sim, é o que a Bíblia diz, mas isso na prática não é uma coisa tão simples e não é tão comum a gente ver. Como eu falei, né, no vídeo anterior, a igreja primitiva, como a igreja cristã, né, até os dias de hoje, foi conhecida como a igreja das mulheres e das crianças, porque a grande parte da membresia da igreja é constituída de mulheres e crianças, isso até os dias de hoje, né? Então, estou dando aqui essa introdução por dois motivos. Primeiro, que eu estou lendo um livro do Iago Martins, esse livro aqui, Igrejas que Calam Mulheres, um livro extremamente equilibrado, que fala sobre a submissão bíblica, né, no ponto de vista bíblico, né? Que não é ser capacho, não é aceitar tudo. E também, eu estou aqui na metade do livro, mais ou menos, um caso interessante que eu achei aqui é que muitas pessoas se apropriam de alguns textos bíblicos, muitas das vezes para dominar as mulheres ou subjugá-las ao invés de amá-las, acolhê-las, respeitá-las, né? Então, um fato curioso que eu li nesse livro aqui da Ruth, né, que os homens
que eram escolhidos para ser líder eram chefes de família. Então, se esse era o critério, então não é uma coisa tão comum assim de se ver, né? É realmente algo divino, algo que deve ser o nosso foco, nossa intenção, né? Mas de que não é tão comum assim. Olha, gente, que legal! Então aqui tem a partitura, a letra da música. Esse aqui é um hinário de uma das igrejas, né, primitivas, aí, bem no início mesmo da igreja. O que também já descarta, né, esse neopuritanismo que a gente também tem hoje em dia, de só salmos, né, só cantar salmos. A igreja de Jesus Cristo não cantava só os salmos, até porque os salmos eram pertencentes à tribo de Israel, né, aos judeus, né. Então nós não somos judaizantes, nós somos cristãos gentios. Né? Então, aquela ideia de que a gente tem que só cantar os salmos é uma ideia um pouco equivocada, já que os salmos são hinários dos judeus. E a igreja primitiva não cantava só os salmos. Bem legal, gente, bem legal. E uma outra questão também que eu gostaria de complementar, que eu não falei nos outros vídeos, é que eu falei sobre ascetismo, celibatarismo, né? Irei responder alguns comentários que eu recebi ali. Foram poucos, se vocês forem ver lá, tem 4 comentários só. Mas eu achei interessante fazer um vídeo só para responder, não apenas esse, mas outros comentários que eu recebo, porque sempre que eu falo de reforma protestante, e agora falando da igreja primitiva, né, a internet manda para católico, né, o YouTube manda para católico, então grande parte das pessoas que veem meus vídeos são católicos. Eu acabo recebendo alguns comentários um tanto que curiosos, né, peculiares, né, dos católicos. E em vez de eu ir lá responder pessoa por pessoa, acho que seria melhor fazer um vídeo só para explicar o que a fé protestante defende, né? A ideia que a fé protestante tem da igreja primitiva, dos pais da fé e tudo mais. Então vamos encerrar aqui a nossa série, né, do livro da Ruth, Vozes Femininas no Início do Cristianismo, agora falando sobre Mônica, mãe de Agostinho de Hipona, de todas, gente, de todas as mulheres que eu li aqui. Mônica foi o que mais tocou meu coração, por incrível que pareça. Ela, diferente de todas as que eu li aqui, não foi uma asceta, não foi uma mulher que decidiu viver uma vida isolada no deserto. Ela teve família, ela teve filhos, ela teve um marido. Agostinho, né, diferente da maioria dos pais da fé, ele pertencia não chegou a pertencer Mônica, né, especificamente, porque Agostinho se converteu depois. Mônica pertencia à igreja do Oriente, então eles eram africanos, né, pertencentes ao Oriente. Agostinho decide estudar na sua fase adulta, né? Estudar na época era muito comum, né? Já existiam escolas, né? Uma espécie de faculdade da época, né? Então ele decidiu estudar na sua fase adulta. O seu pai incentivava os estudos, né? Sendo ele não era cristão, então era apenas um estudo para se ter uma profissão, para ser um bom orador, para ser alguém importante naquela época, né? Filosofia, ideias, né? Mitologia grega, enfim, ideias da época, né? Ideias, filosofias da época. E aí, quando Agostinho decide estudar, ele se muda para o Ocidente, né? Ele vai para Milão, né? E ali ele conhece um pai da fé, né? Resumindo, ele conhece um pai da fé, deixa eu lembrar aqui o nome dele, Ambrósio de Milão. E ao conhecer Ambrósio, finalmente Agostinho se converte, né? Então foi um longo período. Agostinho se converteu ali mais ou menos os seus 30 e pouco a 40 e poucos anos, demorou bastante para ele se converter. Mas, como está escrito, né, quando o apóstolo Paulo se converte, né, duro é recalcitrar contra os aguilhões, né? Seria aquela ideia de um touro, né, que está ali se esforçando para negar e chega uma hora que não tem como, né? O Cristo se revela, Cristo tira as escamas dos olhos, ele ilumina nossa mente, nosso coração para entender o amor, a graça e não tem como resistir, né? É o que a teologia reformada diz, da graça irresistível. Uma vez que o nosso coração é aquecido pelo perdão dos nossos pecados, pela graça do Evangelho, não tem como fugir desse amor, né? E foi esse amor que tocou Agostinho, que o fez defender a soberania de Deus para salvar, a depravação do homem, né? Não exatamente com essas palavras bonitas, né? Que foi ali organizada por João Calvino alguns séculos depois,
mas era isso que ele já estava começando a querer nos ensinar ali com os seus escritos, mostrando que quando Deus quer salvar, Deus salva. Esse é um resumo da história de Agostinho. Eu ainda não li as Confissões, né? Me julguem, mas eu ainda não li Confissões de Agostinho. Mas depois que eu li aqui o livro da Ruth, me deu muita vontade de comprar Confissões, porque a nossa fonte de informação sobre a história de Mônica é Confissões de Agostinho e de todos aqui que eu li, né? O que realmente chega mais próximo do que é o Evangelho, do que é a graça, do que é a salvação, é Agostinho de Hipona, né? Ali foi começando a explicar como funciona a conversão, a salvação. Ele falou de Cristo, da salvação, enfim. Então a história dos dois, tanto de Mônica quanto de Agostinho, é muito bonita. A forma como Deus salva, da onde, né, Deus nos tira, né? O poder que o Evangelho de Jesus tem para salvar pecadores é realmente muito lindo. Então, Mônica, gente, diferente de todas as mulheres que eu já falei para vocês até agora, Mônica não foi uma seta, Mônica não foi uma religiosa que fazia longos jejuns, que tinha uma vida devocional assim, fora de série, né, comparado à ideia da época, né? Aquele celibatarismo, aquele ascetismo, aquela coisa, aquela, né, vida religiosa rigorosa, né? Ela foi uma mulher que ela tinha pecados e ao reconhecer esses pecados, ela realmente se converte. A religião da época deles não era uma religião ainda totalmente esclarecida, né? Tinha um pouco de misticismo, como eles eram africanos. Tinha a questão da oração pelos mortos, da devoção pelos mortos, né? De depois que você morrer, você ainda faz missa, faz oração, né? Ali e tal, eles ainda não tinham uma total clareza sobre algumas coisas. A cultura africana, né? Ela sempre foi rodeada de muito misticismo, a feitiçaria, enfim, até os dias de hoje, né? Então, acabou, como até os dias de hoje acontece, desde aquela época, né? Misturava um pouco com a religião cristã, mexia um pouco com esse misticismo, mas observando a vida de Mônica, ela de fato se converteu desde ali de quando ela ainda morava na África, né? Então, aparentemente, no começo, né, da história da vida dela, né, da família dela, ela era a única convertida, a única cristã da família. Então, como eu falei no comecinho do vídeo aqui para vocês, essa ideia do pai de família, do chefe de família, é algo que é um ideal que a gente tem que buscar, mas nem sempre é assim. Muitas das vezes as famílias são levadas ao Senhor por uma mãe, por uma mulher que ora e intercede pelos seus filhos, intercede pelo seu marido e tem a sua devoção a Deus, né? Tem ali a sua vida devotada a Deus e foi o que aconteceu com Agostinho. Então, quando ele fala de sua mãe, na Confissão de Agostinho, que tá, né, tem uns trechinhos aqui no livro da Ruth, ele sempre fala com muito amor, com muito carinho, com muito zelo, porque Mônica foi essa mulher que teve como missão na sua vida ser mãe. Essa era a missão de Mônica. E quando eu li, né, fui lendo o livro, um livro muito legal, com bastante informação da história do Império Romano, a religião da época, os pais da fé, muito, muito gostoso de ler realmente o livro da Ruth, mas quando eu li Mônica, eu tô que nem como eu tô aqui agora pra vocês, emocionada, porque é uma história realmente de como Deus trabalha. Que quando Deus quer salvar, Ele salva. Quando Deus quer realizar uma obra, Ele faz. E quando Ele faz, é lindo, é maravilhoso. Então a história de Mônica é muito parecida com as grandes mulheres da Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, as mulheres mais extraordinárias que a gente vê na Bíblia foram mães. Então a gente tem a principal delas, né? Ana, mãe do profeta Samuel. Quando a gente lê no capítulo 2 de 1 Samuel, Ana já está profetizando, de uma certa forma, a monarquia. Não havia ainda monarquia em Israel. O primeiro profeta a estabelecer a monarquia em Israel foi Samuel. Mas parece, ao ler o capítulo 2 de Samuel, que a ideia da monarquia não começou em Samuel, começou no coração de Ana. Deus estava trabalhando em Ana
sobre o que ele iria fazer ali na história de Israel. Então Deus escolhe uma mulher estéril, porém devota a ele, para trazer ao mundo um profeta que Deus escolheu antes do seu nascimento, né? Porque Deus queria que nascesse Samuel. Então Deus trata o coração de Ana primeiro. E ao dizer que Deus é quem estabelece o seu ungido ou o seu rei ali em 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 2, parece-me também, então, eu não sei o que os teólogos dizem sobre isso, essa é uma opinião minha, de acordo com o que eu li no capítulo 2 de Samuel. Então, se você souber, você pode deixar aqui nos comentários a sua opinião. Se você for, claro, um pastor, porque eu sei que os católicos não têm a ideia da palavra de Deus como a sua autoridade, né? Então, né, caso você seja um cristão protestante, você pode me ajudar. Mas parece-me que Ana não estava apenas falando da monarquia. Ana estava falando também do ungido do Senhor, o Messias que viria. Então, a monarquia em Israel tinha tudo a ver com o Messias que viria, porque o Messias seria descendente de Davi, né? A monarquia, aquele trono que seria estabelecido para sempre, né? Se essa ideia que eu tenho sobre Ana estar profetizando sobre o Messias for verídico, for verdade, então ela foi a única mulher a profetizar sobre o Messias que viria. Mais ainda do que Débora, por exemplo, que as pessoas gostam de usar, né, como a juíza, porque pode existir pastorado feminino, porque Débora era juíza, era profetisa, enfim. Eu posso fazer um vídeo só falando sobre Débora, porque tem tantas ideias equivocadas quando usam o texto de Débora, né? Mas Ana fez o que Débora não fez, né? Que foi profetizar não apenas a monarquia, mas provavelmente o Messias que viria. Então Mônica se assemelha muito com a história de Ana. A história de Ana também se assemelha muito com a história de Maria, mãe de Jesus. Então, se você for comparar ali o capítulo 2 de 1 Samuel, junto com ali a oração, a canção de Maria ali no livro de Lucas, você vai começar a ver que é muito parecida. Não sei se Maria queria realmente repetir as palavras de Ana, né, quando ela engravidou de Samuel, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com Maria quando engravidou de Jesus. Mas Deus não ia escolher qualquer pessoa para ser mãe do Messias, mãe do Salvador, né? Então, ao escolher Maria para ser mãe de Jesus, Deus se preocupou em escolher uma mulher devota que faria com que Jesus cumprisse toda a lei. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele veio com um bebê. Ele precisou de pais devotos para que ele pudesse guiar ele no caminho do Senhor, para que ele pudesse cumprir toda a lei desde o seu nascimento. Então, sendo ele um bebê, ele precisava dos seus pais, ele não tinha autonomia ali como um bebê. É incrível a humildade de Cristo, né? Vir como um bebê ao mundo, né? Então, nos seus primeiros meses, nos seus primeiros anos de vida, ele foi guiado pelos seus pais, né? Então, tudo aquilo que um ser humano precisa fazer e ser, né? Para ser salvo, né? E nós não conseguimos, Jesus conseguiu, inclusive, honrar pai e mãe, que é um dos mandamentos ali, né? Nos 10 mandamentos do Êxodo, capítulo 12, se eu não me engano. Então, Deus precisava de uma mulher que fosse devota a ele para que conseguisse guiar Jesus desde o seu nascimento, para que ele pudesse cumprir toda a lei. Então, essas grandes mulheres da Bíblia, que não foram pastoras, que não foram rainhas, que não foram juízas, mas simplesmente mães, né? Relatadas na palavra de Deus. Sara também, né, esposa de Abraão, a palavra de Deus fala que Sara, lembrada ali pelo apóstolo Paulo em Gálatas, é uma alegoria do que é o Evangelho, a graça de Deus, e, né, o filho da escrava, que é o filho de Agar, né, seria, né, as pessoas que não têm Deus, né, então Isaac, o filho da livre, Ismael, o filho da escrava, né, então essa analogia, essa alegoria de graça, né, e lei e evangelho, o apóstolo Paulo nos lembra lá no livro de Gálatas, usando a vida de Sara, né? Sara mandou o menino que era filho da escrava embora, porque ele jamais lidaria com o seu filho, que era o herdeiro legítimo, o filho da livre, né? Seria uma alegoria do que seria o evangelho. E então, Mônica, muito semelhante à história dessas mães, dessas pessoas extraordinárias que a Bíblia nos traz, né?
ela não foi uma seta, uma mulher religiosa, ela tinha pecados. Então é relatado aqui no livro que teve um período da sua vida que ela era uma alcoólatra e ela foi confrontada por sua escrava. Ela teve ali um desentendimento com uma escrava dela e a sua escrava confronta ela, chama ela de bêbada, né? E esse confronto toca o coração de Mônica e Mônica se sente miserável pecadora, e ela reconhece que realmente ela era uma pecadora terrível, tanto por estar brigando com a sua serva, com a sua escrava, quanto por ser uma mulher bêbada. Provavelmente ela devia estar alterada por conta do vinho, né? E aí ela se sente confrontada. Não sei se esse é o período que ela se converte, mas esse era um dos pecados que Mônica tinha, né? Mas aqui o livro relata que Mônica, né, não sei se depois desse acontecimento, mas a partir daí ela passou a frequentar a igreja. Então ela frequentava a igreja do Oriente, que tinha alguns misticismos, como eu falei para vocês, mas ela era realmente devota no sentido protestante da coisa, sabe? Não aquela mulher de longos jejuns, de extensos jejuns, mas que era uma mãe dedicada, uma esposa dedicada. Então conta aqui que o pai de Agostinho não era convertido, ele teve amantes, né? Traía sua esposa, era um homem alcoólatra também, e Agostinho era muito parecido com o seu pai, né? Então Mônica buscava ali manter a sua casa, né, na medida do possível, né, em ordem, né, mesmo tendo um marido alcoólatra, né, e tudo mais. Mas como ela não tinha autonomia de corrigir o seu marido, né, não como ela teria com o seu filho, né, então ela dedicava a sua vida a corrigir o seu filho, né, Agostinho. Então parece, não sei, não temos na história, né, muitas informações, parece que ela teve 2 filhos, Agostinho e uma menina, mas não temos muita base histórica para dizer que Agostinho teve uma irmã, né? Mas é o que parece. Mas a vida de Mônica era orar e interceder pelo seu filho, né? Então Agostinho começou a ir por esse caminho do pai, né, um caminho de imoralidades, de muitas orgias, né, depravações. E eu achava, né, quando eu via as pessoas falarem que Agostinho era um homem mau, que depois Deus salvou, eu achava que era apenas um exagero, né? Mas quando eu li aqui, de fato, ele era um homem terrível, né? Então, em alguns momentos, nas confissões de Agostinho, ele conta, e tem alguns trechos da confissão aqui, né? Ele conta que ele mentia para a mãe dele. Quando ele foi para o Ocidente, né, para Roma, né, enfim, estudar, a mãe dele não queria que ele fosse para lá. E aí ele fala aqui, né, que ele mente para a mãe dele e faz a mãe dele orar. E ele fala assim: mãe, vamos orar, vamos interceder para Deus, né? E ele faz a mãe dele orar. Nesse período que a mãe dele está orando ali, buscando a Deus, ele pega as coisinhas dele, sai de fininho, foge, né? No navio mais próximo, para que a mãe dele não impedisse ele de viajar, né? Que coisa terrível. Vou ler para vocês, porque realmente esse fato eu fiquei, caramba, que homem terrível que ele era. Quando Agostinho partia para lecionar em Roma, Mônica fez tudo para impedi-lo. Aqui ele já estava formado, então ele não ia estudar, ele ia ser professor lá, né? Então ele a convenceu a passar a noite em uma capela e entrou no navio escondido. Então ele fez a mãe dele orar, falou: mãe, vai lá orar, vamos orar, vou lá orar com você. E a mãe dele foi para uma capela orar. Enquanto isso, ele pegou as coisinhas dele escondido, foi... Ai, que maldade, né, gente? Eu achei muita maldade. Agostinho falando, né? Ela chorou amargamente a minha partida e me seguiu até o mar. Quando me apertou estreitamente, tentando persuadir-me a voltar ou deixá-la vir comigo, enganei-a, fingindo que desejava acompanhar um amigo que aguardava o vento favorável para navegar. Menti à minha mãe, e que mãe! Fugi dela. No entanto, apesar da sordidez execrável de que eu estava cheio, tu me salvaste, porque me perdoaste misericordiosamente ainda dessa vez, pois me livraste ileso das águas do mar, para conduzir-me às águas das tuas graças. Estais purificando-me
enxugariam os rios de lágrimas dos olhos de minha mãe, que por mim regavam a terra cotidianamente diante de ti. E o que Mônica não sabia, tô emocionada, gente, porque a história dela é muito emocionante. O que Mônica não sabia é que as orações dela, né, em favor do seu filho estavam sendo ouvidas. Então, quando Agostinho recebe o convite para ir para Roma, Mônica não queria que ele fosse para lá, mas Agostinho relata que a mãe dele orava por ele dia e noite e dia, para a conversão dele. Lá ele se encontra com Ambrósio de Milão, um pai da fé, e Ambrósio começa a evangelizá-lo, contando sobre as doutrinas da fé cristã, e é lá que Agostinho se converte. Então, mal sabia ela que essa viagem que ela não queria era as orações dela que estavam sendo ouvidas, né? Então, aqui Agostinho conta quando ele se encontra com Ambrósio, ele passa um tempo lá. Diz assim: Agostinho tinha plena consciência de que tardava em converter-se ao Senhor, porém achava-se que era grande infelicidade privar-se do abraço de uma mulher. Então ele achava que para se converter ele precisava ser uma seta, e ele falou: eu não sou uma seta, eu não posso ser uma seta. E de fato ele não deveria, né? Mas era a religião que estava ali, né, na moda na época, e ele virou uma espécie de asceta, né? Na época que ele se converteu, ele já tinha um filho, né? Esse filho ajudou muito ele também na caminhada com Deus, né? Aprove a Deus que, né, ele esperasse um pouco para se converter, para ele ter esse filho, que auxiliou muito ele também na caminhada. E foi por isso que ele demorou, né? Ele resistiu a Deus o tanto quanto pôde, né? Pensava que a continência dependesse apenas de nossas forças, e eu achava que não a possuía. Era isento a ponto de não saber, como diz a Escritura, que ninguém pode ser continente se tu não lhes concede tal dom. Então ele entendia que isso era um dom de Deus, né? O celibato. Certo dia, após refletir em sua miséria e necessidade de auxílio divino, afastou-se para debaixo de uma figueira e chorou abundantemente. Então ele se converte. E aí diz assim, um trechinho das Confissões que está aqui no livro, diz assim: deixei-me não sei como cair debaixo de uma figueira e dei livre curso às lágrimas que jorravam dos meus olhos aos borbotões. Como sacrifício agradável a ti, muitas coisas eu te disse, não exatamente nestes termos, mas com o seguinte sentido: e tu, Senhor, até quando? Até quando continuarás irritados? Esse é um trecho de um salmo, né? Não te lembre de nossas culpas passadas. Sentia-me ainda presa ao passado e por isso gritava desesperadamente: por quanto tempo? Por quanto tempo direi ainda amanhã, amanhã? Por que não agora? Por que não por fim a minha indignidade? Quando, chorando, orava a Deus, ouviu a voz de uma criança vindo da casa da vizinha, que cantava o refrão repetidamente: toma e lê. Ele entendeu que isso era uma ordem divina e abriu as Escrituras para ler as primeiras palavras que encontraste. O texto no qual seus olhos caíram foi: vivamos de modo decente, como quem vive de dia e não em orgias e bebedeiras, nem imoralidade sexual, depravação, nem em discórdias e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Romanos 3, do verso 13 ao 14. Agostinho declarou que não precisou ler mais, pois toda dúvida desapareceu de seu coração. Cada vez mais convencido e desejoso de voltar à fé materna, ele se converteu e foi batizado por Ambrósio, juntamente com seu amigo Alípio e seu filho Adeodato, na vigília pascual, na passagem do dia 24 para o dia 25 de abril, em 387. Depois, os três passaram 7 meses de retiro em Cassiciaco, na Itália. Agostinho deixou Milão com destino à África na companhia de sua mãe e de seu filho e amigos.
em Ostia de Tiberina, porém, pouco antes de embarcar, morreu sua mãe. Agostinho estava em Ostia, onde morava com sua mãe nos dias anteriores à morte dela. Ele narrou como conversavam sobre a vida eterna dos santos e como concordavam com os versículos bíblicos que afirmam as coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetraram no coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Eles criam que o prazer dos sentidos do corpo, por maior que seja, não era digno de ser comparado à felicidade daquela vida. Foi durante essa conversa, quando o mundo perdia todo o seu valor, que Mônica declarou ao seu filho: meu filho, nada mais me atrai nesta vida. Não sei o que estou fazendo aqui, nem mesmo porque ainda estou aqui. Já se acabou toda esperança terrena. Por um só motivo, eu desejava prolongar a vida nessa terra. Te ver católico ou convertido. Antes de eu morrer, Deus me satisfez amplamente, porque te vejo desprezar a felicidade terrena para servi-lo. Por isso, o que é que estou fazendo aqui? Então, o filho dela orava e intercedia para que Deus salvasse a sua mãe, livrasse da morte. Mas ela dizia: meu filho, a minha vida, a minha missão nessa terra já foi cumprida. Você se converteu e eu não preciso mais estar aqui. E foi assim, logo depois da conversão de Agostinho, retornando à sua cidade natal, que Mônica vai cumprindo a sua missão de mãe, a mulher mais crente desse livro. Quando Agostinho fechou os olhos de sua mãe, sentiu-se extremamente triste, mas não transbordou em lágrimas, porque não lhe parecia justo celebrar seu funeral com lamentos e choros. Ele tinha certeza, pelo testemunho de seus costumes e pela sinceridade de sua fé, que a morte dela não era uma desgraça, nem era para sempre. Essa é a história de Mônica, mãe de Agostinho de Hipona. Emocionante, não é mesmo? Eu falei pra vocês que vocês iam chorar ao ler Mônica, porque eu chorei ao ler Mônica. Vocês viram no dia anterior? Eu falei pra vocês, eu falei. Então, gente, concluindo aqui esse livro maravilhoso de Ruth Salgueiro, mais um, pra coleção. Pretendo comprar mais um livro da Ruth para completar aqui a minha coleção, que é Teólogas da Era Medieval, talvez eu compre. Mas antes disso, estou lendo esse aqui que eu já falei para vocês. Irei resenhar esse aqui, um livro histórico de Margarida de Navarra. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês. E também falar sobre Abraham Kuyper. Tem muitas coisas, gente, que eu quero fazer. Será que eu tenho tempo e mente para tudo isso? Tomara que sim, Mas enfim, gente, então, quando eu trouxer aqui o livro da Ruth, mais um, que eu ainda vou comprar, eu terei trazido outras resenhas que eu pretendo trazer antes, para vocês. Concluindo aqui, este livro maravilhoso. Espero que tenha sido edificado a sua vida. Não deixe de ver os vídeos anteriores, falando desse livro, que eu falo, vários assuntos no decorrer dos vídeos. E um beijo, eu espero no próximo vídeo.